Você já parou para pensar que, bem no meio dos Estados Unidos, entre estradas, cidades e shopping centers, existe um mundo selvagem que se recusa a morrer? Não é um zoológico, não é um santuário cercado. É o Parque Nacional de Yellowstone, o primeiro parque nacional do planeta, e também o último reduto onde a natureza ainda comanda as regras. Aqui, lobos caçam alces sob nevascas que congelam o ar. Bisões escavam neve com a cabeça como se fossem escavadeiras da Era do Gelo. E urso pardo e lobo disputam carcaças como se estivessem em um ringue primordial. Mas o mais incrível não é o que você vê, é o que não consegue ver. Porque Yellowstone não é só um parque bonito com geysers, é um ecossistema vivo, pulsante, interligado, onde um lobo reintroduzido em 1995 mudou o curso dos rios, onde um castor, construindo uma represa, cria um berçário para trutas e abrigo para alces, e onde o fogo, depois de queimar um terço da floresta em 1988, fez brotar flores que alimentam beija-flores antes da migração. E se você acha que isso é exagero, prepare-se. O verdadeiro Yellowstone é muito mais épico e muito mais frágil do que qualquer documentário mostrou. Porque aqui, a vida não pede licença para existir. Ela luta, morre, renasce e transforma, 365 dias por ano, sob neve, fogo ou sol escaldante. Hoje, você vai descobrir não só quais animais selvagens vivem em Yellowstone, mas como eles tecem juntos a teia mais complexa e fascinante da América do Norte. E a jornada começa num rio congelado. Imagine um inverno tão frio que o vapor dos geysers se transforma em agulhas de gelo antes de tocar o chão. A neve chega à altura do joelho de um bisão e o vento corta como lâmina de obsidiana. Nesse mundo aparentemente vazio, a vida não sumiu, ela entrou em modo de guerra. É a estação dos predadores, e em nenhum lugar da América do Norte essa regra é mais verdadeira do que em Yellowstone. Aqui, os lobos cinzentos, trazidos de volta da extinção em 1995, não são só caçadores, são os arquitetos invisíveis do ecossistema. Quando eles voltaram, algo extraordinário aconteceu. Os alces, outrora onipresentes, pararam de pastar impunemente nas margens dos rios. Com menos pressão, os salgueiros e álamos começaram a crescer novamente. Com árvores mais altas, as lontras encontraram abrigo. Com sombra e raízes firmes, os rios pararam de erodir. Até o curso da água mudou. Sim, lobos mudaram a geografia de um parque. Mas no inverno, nada disso importa. O que importa é a próxima refeição. Uma matilha faminta observa um alce macho, exausto após o ritual de acasalamento, os chifres ainda sujos de lama e urina seca. Ele se refugia num rio raso, contando com a água gelada e seus chifres afiados para manter os lobos à distância. Mas o frio é traiçoeiro. Em poucas horas, suas pernas começam a tremer. E os lobos sabem esperar. Eles não atacam, eles assistem. Porque no inverno de Yellowstone, a paciência é a arma mais letal. Enquanto isso, nas planícies abertas, os bisões americanos, os últimos remanescentes da megafauna da Era do Gelo, enfrentam seu próprio desafio silencioso. Cada um deles raspa a neve com a testa poderosa, usando músculos cervicais que evoluíram durante milhares de invernos. O que encontram por baixo? Grama seca, quase sem nutrientes, como mastigar papelão. Mesmo assim, eles insistem, porque parar é morrer. Curiosamente, algumas fêmeas grávidas buscam refúgio perto das fontes termais, onde o calor do supervulcão adormecido sob seus pés mantém pequenas manchas de vegetação verde. É uma aliança ancestral com a própria geologia do parque. O fogo sob a terra alimenta a vida sobre ela. E quando um filhote nasce na primavera, levantando em minutos, correndo em horas, ele já carrega essa lição nas veias. Mas a sobrevivência não depende só dos fortes, depende também dos engenheiros. Os castores, por exemplo, não são apenas construtores de represas, são criadores de mundos. Suas barragens formam pântanos que viram berçários para peixes, bebedouros para alces e esconderijos para lontras. E no outono,
quando armazenam galhos no fundo do lago como uma despensa subaquática, até os alces tentam roubar um pouco. Mas os castores não toleram ladrões. Eles defendem seu estoque com dentes afiados e determinação surpreendente. Afinal, sem esse alimento, não há inverno. Mas Yellowstone não é só sobre luta, é também sobre renascimento. No verão, o parque se transforma num espetáculo de cores e sons. Beija-flores zumbam entre flores que brotaram nas cinzas dos incêndios de 1988. Sim, aquele fogo que parecia destruir, na verdade fertilizou. As trutas arco-íris nadam contra a corrente para desovar, seguidas por ursos pardos famintos que saem da hibernação com 1/3 do peso perdido. É nessa época que o drama atinge seu ápice. Fêmeas com filhotes são ferozes, expulsando até machos adultos que se aproximam demais. E entre as árvores, os pumas, os fantasmas de Yellowstone, movem-se em silêncio. São tão furtivos que mesmo guardas florestais veteranos raramente os veem. Um único puma pode caçar sozinho um alce adulto, usando emboscadas e precisão cirúrgica. Seus filhotes, com apenas 3 meses, já experimentam carne crua, aprendendo que a sobrevivência não se ensina, se vive. E no outono, quando os tetraves batem as asas 20 vezes por segundo para atrair fêmeas, e os carneiros de chifre grande ecoam trovões pelas montanhas ao colidir chifres, o parque parece gritar: "Estou vivo!" E há um momento, raro, quase místico, que resume toda essa complexidade. É o drama no rio Lamar. Um filhote de bisão, com apenas 7 dias de vida, é arrastado pela corrente ao tentar atravessar o rio com o rebanho. Ele se agarra a uma ilha de cascalho, molhado, tremendo, congelando. Um lobo solitário o encontra. O bezerro, em vez de fugir, encara o predador com uma coragem que parece impossível. Ele berra, ergue a cabeça e, por milagre ou destino, a mãe retorna. Ela atravessa o rio nadando, afugenta o lobo com um rugido que ecoa por vales inteiros e amamenta o filhote ali mesmo, na ilha, sob o sol do entardecer. É uma segunda chance, algo raro na natureza, mas possível em Yellowstone. Porque aqui, a vida não é só sobre quem é mais forte, é sobre resiliência, conexão e equilíbrio. Um equilíbrio que, infelizmente, está cada vez mais ameaçado. Mudanças climáticas encurtam os invernos, secam os riachos e desregulam migrações. Espécies invasoras, como a truta-lago, competem com peixes nativos há milhões de anos. E fora dos limites do parque, lobos e pumas ainda são caçados por fazendeiros que não veem o valor do todo. Yellowstone não é um museu, é um organismo vivo, e como todo organismo, precisa de proteção para continuar existindo. Yellowstone não é só um parque. É um lembrete vivo de que a natureza, quando deixada em paz, se autorregula, se cura e se reinventa. Cada lobo que uiva na neve, cada castor que derruba uma árvore, cada bisão que escava a terra com a testa, todos são peças de um quebra-cabeça que levou milhões de anos para se montar. E nós, humanos, não somos donos desse quebra-cabeça. Somos convidados e, às vezes, visitantes desatentos. Por isso, a pergunta não é quantos animais selvagens ainda vivem em Yellowstone. A pergunta é, o que estamos dispostos a fazer para que eles continuem vivendo? Porque proteger Yellowstone não é só salvar ursos, lobos ou bisões. É preservar a própria ideia de que ecossistemas inteiros podem florescer sem intervenção humana, desde que lhes deem espaço, respeito e tempo. Então, da próxima vez que você pensar em viajar para os Estados Unidos, não vá só para ver o Old Faithful. Vá para observar em silêncio, para aprender, para se lembrar de que nós também fazemos parte dessa teia. Compartilhe este vídeo com alguém que acha que vida selvagem é coisa do passado. Comente aqui, qual cena de Yellowstone mais te marcou? E mais importante, se inscreva no canal e ative as notificações, porque a gente vai continuar explorando os últimos redutos selvagens da América do Norte, onde a biologia, a geologia e a sobrevivência se encontram num equilíbrio tão precário quanto belo. Yellowstone não precisa de heróis, precisa de aliados. E talvez, só talvez, você já seja um deles.